eu tive a inspiração de começar uma plataforma que solucionasse o problema de clientes para encontrar profissionais, né, o pintor, o encanador, o professor de inglês, dentre outros. E junto com um colega de faculdade, a gente começou o que inicialmente chamava Cidade dos Bicos. E legal. depois de alguns meses mudou o nome para Get Ninjas, porque Bicos a gente achava na época que era um nome que tinha um pouco de demérito ali, né? E a gente percebeu que esses profissionais não faziam um bico, era realmente a profissão dele. Então a gente mudou o nome para Get Ninjas. Isso foi finalzinho de 2010. Início de 2011 eu recebi o primeiro cheque, o primeiro investimento. Foi rápido, hein? Foi rápido. Foi uns 6 meses do protótipo, né, do MVP, né, que é o produto mínimo viável, que é uma plataforma ainda mais rudimentar, mas que já soluciona o problema do cliente. E aí isso foi lançado em outubro de 10, até maio ali de 2011, né, eu recebi esse primeiro aporte de 2 fundos de Venture Capital, da Monax e da Kazek, 2 fundos que são hoje, né, líderes aí de Venture Capital. Várias empresas que a gente admira, que a gente usa no dia a dia, foram investidas por esse pessoal. E aí a história, né, foi de 2011, né, até a minha venda aí agora em 2024, né, de bastante trabalho e... Não, eu sou fã, né? Adoro, acho que vocês conseguiram juntar o que você falou, o serviço e também a credibilidade, né? Que as pessoas procuravam. E tem até pra gente, né? O marido de aluguel, todas as informações que as pessoas procuram. E também, é o que eu tava falando aqui nos bastidores pro Eduardo, fora assim, do movimento. Porque hoje em dia, a gente pensar nisso é muito fácil. Mas lá em 2010, 2011, você trazer pra uma base tecnológica, vocês, né? 2 anos, você falou depois da faculdade, ainda super novo. Então, também quebrar barreiras, né, da tecnologia com o serviço. Como que foi esse início? Até eu tava aqui perguntando nos bastidores pra você, que geralmente quem vai fazer um site, ainda mais de um site que vai entrar muita gente nele, que tem um tráfego aqui muito grande, sabe que tem que ter todo um investimento grande por cima, né? Isso. E aí, a minha pergunta foi, como que você fez no início de pensar também nesse formato? Porque muitas empresas, até eu lendo informações de empresas que fizeram um bom lançamento e durante o percurso se perdiam porque a empresa não tinha dinheiro para pagar mais para aquela pessoa que para abastecer o site cobrava mais caro. Então, você tinha esse olhar já tinha essa ideia de negócio quando vocês que foram programadores fizeram, ou foi se transformando, você já tinha expertise ou foram aprendendo com o tempo, porque vocês que desenvolveram, né? Olha... nessa época... Mil perguntas. Nessa época existia ainda pouca literatura sobre startup, sobre empreendedorismo, né? Hoje tem diversos podcasts, diversos livros, pessoas que já fizeram, né, contando, compartilhando sua história. Nessa época a gente tinha ainda, né, poucas empresas que tinham dado certo no mercado de tecnologia brasileiro, né? A gente teve ali o Buscapé, né, que alguns anos antes. A gente teve naquele começo de 2010 o Peixe Urbano, que na época era uma sensação. A gente tinha ali alguns e-commerces começando a tomar alguma atração, a Netshoes e outro. A gente tinha o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, não é brasileira, mas tinha uma presença muito forte aqui no Brasil, inclusive competido com empresas brasileiras, né, na sua formação. Mas ainda eram poucos exemplos, né? Essa é uma época pré-smartphone, é uma época aí no desktop, né? Mas a necessidade, e quando eu vi todo esse cenário, vi, olha, temos aqui várias plataformas que estão fazendo compra de produtos, né? Mas não tem uma plataforma resolvendo a contratação de serviço. E a maior parcela do PIB do país, né, ela é serviços. Serviços que se encontravam no Get Ninjas e serviços que não estão na plataforma. Mas, né, serviço é uma parcela do PIB. E essa parcela muito grande do PIB não tinha ainda uma plataforma digital. Então, eu não sabia como ia acontecer.
não previa que o mobile ia ter esse boom que teve, né? Falar que previa essas coisas, obviamente tá delirando, tá mentindo. Mas eu sabia que tem esse problema e alguma solução tecnológica pode ser feita para resolver esse problema. E daí, acho que o que fez o Get Ninjas dar certo durante muitos anos foi a gente conseguir se adaptar às mudanças de tecnologia e aprender fazendo o que deveria ser feito, né? Na primeira época do desktop, a gente conseguiu migrar conseguiu fazer uma migração para o mobile, depois, né, teve o boom nas redes sociais, a gente conseguiu, né, promover a plataforma em diferentes meios. Então foi essa capacidade de adaptar, mas claro, né, sem o apoio dos primeiros investidores que a gente teve, que investiram no projeto, na ideia, quando ainda era muito pouco, era muito rudimentar, né? A gente não teria chegado até lá. Obviamente é muito trabalho, mas você precisa também ali do oxigênio, do cash, para conseguir ir longe. E embarcaram com vocês, né? Foram visionários também, porque também era novidade, né? Sim. Até pegando um gancho nisso que você comentou dos investidores, né? Você tinha ali um passado de M&A, consultoria e tudo mais, que acho que ajuda muito, você já sai ali uns passinhos na frente, porque você entendia minimamente uma empresa, né? Como coisas que precisam, às vezes, ter, ou coisas que você pode dar uma atenção depois. Enfim, você já tinha ali um back de como funcionava muita coisa, muito embasamento. Por mais que você não tivesse ainda empreendido, você já tinha ali aquela vivência. E aí, foi o que você comentou, em pouco tempo você conseguiu esse primeiro cheque. Acho que muitas empresas buscam, né, os investimentos, seja ali começando com investidores, né, que são amigos ou alguma coisa assim, mas eu queria que você trouxesse dessa sua vivência, né, de ter conseguido captar tão cedo, digamos assim, e depois vocês conseguiram captar mais e mais vezes, o que você pode trazer de learning para quem está começando, o que deve preparar principalmente para poder fazer essas captações, por mais que fosse uma ideia muito inovadora, que acho que isso também ajuda muito. A gente sabe que tem algumas coisas que, tipo, não adianta você ir pedir ali um dinheiro se você não tem isso aqui pronto, sabe? Como que a gente organiza a casinha para começar alguma coisa para ir atrás de capital? No mundo ideal, né? Talvez a melhor ideia ou a melhor execução inicial é o suficiente para atrair esses investidores, atrair captação. Mas o mundo ideal não é o mundo real, né? Você ter certas credenciais ajudam. Né? Eu ter vindo de uma boa faculdade, no IME, e ter trabalhado numa boa empresa, a McKinsey, isso me ajudou a conseguir esse investimento. Primeiro, que os investidores também tinham um background parecido. Tinham vindo de faculdades também, de engenharia ou administração, umas boas faculdades, e também tinham passado por consultoria.